Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se taxista. João Miguel Tavares sente-se gelado e Pedro Mexia declara-se um indeciso nato. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela destruição provocada pela tempestade Christine, em particular no distrito de Leiria, uma calamidade. Uma semana em que surgiram também novas ameaças de Trump, de uma ação militar norte-americana contra o Irão, quando ainda não se extinguiu a revolta contra a administração de Trump pelo que aconteceu no Minnesota. Tudo isto enquanto na política nacional teve início a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais, depois do único debate televisivo a opor os dois contendores, António José Seguro e André Ventura. E é por aqui que começamos com o Ricardo Araújo Pereira a ocupar a pasta de Ministro da Banalidade e da Reflexão. Foi isso que, tudo espremido, conseguiu retirar daquele debate de terça-feira? Eu não espremi nada, mas espremeram por mim. Espremeram por mim, Carlos. Da perspectiva, houve ali uma perspectiva sobre o debate que era essa, ou seja, que era o seguro só diz banalidades, coisa que eu não irei desmentir. Mas é uma campanha presidencial, não é? A gente, por exemplo, o senhor aí, apresente lá a sua proposta para a saúde. Para quê? Ele não vai aplicar um programa, não tem poder executivo e, portanto, estas eleições do Presidente da República não, são sempre sobre outra coisa, não são bem sobre vamos discutir programas. Eles estavam a concorrer para eleições diferentes. Estavam, não há dúvida. Estavam, mas normalmente costuma-se opor às banalidades do seguro. Do outro lado temos André Ventura, que de facto avança com ideias. Sim. E as ideias, eu sei quais são, sei de cor as ideias são tacho, bandalheira, vergonha, tacho. Bandalheira só disse uma vez ao longo do debate. Bandalheira, vergonha, tacho, corrupção, corrupção, bandalheira, vergonha, tacho, vergonha, tacho, corrupção, bandalheira, vergonha, tacho. Tourette. É uma espécie de Tourette. Mas neste debate não aconteceu bem isso. Só disse bandalheira uma vez e já quase no final do debate. E o seguro mostrou-se logo todo desagradável. E bem. Mas quer dizer, estas são as ideias de André Ventura, não é? E, portanto... E se quiserem, ele não tem outras. Se quiserem... Não, ele apresenta. Por exemplo, a certa altura pergunta-lhe, então, mas vamos lá, ideias concretas que não tenham a ver com taxa, bandalheira, vergonha, taxa. Vamos, por exemplo, o Conselho da Paz do Trump, do seu amigo Trump, do seu ídolo Trump, vai integrar... Bom, quer dizer, é ver... Percebo porque é que me faz essa pergunta. Pois, claro, é porque ele... Como é que ele percebe? Não se percebe. Outra coisa é... a eleição, a maneira de nomear a escolha do Procurador-Geral da República neste momento é uma bandalheira, vergonha, tacho, bandalheira, vergonha, tacho. E o outro pergunta, é? Então qual é a sua alternativa? Quer dizer, outra? Está bem, mas qual? Diga qual. É a corporação eleger. E depois cá fora os jornalistas perguntam-lhe, o que era aquilo? E ele, não, vamos lá ver, era uma proposta de reflexão. É? Isto vale? Então eu também sou candidato. Lá, sabes como é que se elege o PGR? Rifas. Lá, mas sim, é uma sério. Proposta de reflexão. Proponho refletir. Rifas. E depois quem ganhar fica para o Procurador-Geral. Mas não achas uma boa ideia que o modelo político se baseie no modelo corporativo? Então não acho. Só a palavra corporação... Não é? Tem um cheirinho, tem um perfume. Tem ecos tão bonitos. Tem um eco às três Salazar. personagens invocadas anteriormente.
nesta circunstância, valorizou mais a banalidade do que a reflexão, portanto. Quer dizer, sim, valorizei. Eu sou capaz de... acho que fico mais sossegado, apesar de tudo, fico mais sossegado com a banalidade do que com a reflexão. Embora, enfim, foi uma proposta para a sociedade de debater. O facto do Chega ter proposto uma coisa diferente há 2 anos, a propósito desta forma de escolher o Procurador-Geral da República, o Chega há 2 anos queria que fosse o Presidente da República a nomear o Procurador-Geral da República. Agora Ventura pôs em cima da mesa outra ideia, a de ser a própria corporação, os procuradores a escolherem-no. Que reflexão é que lhe merece esta diferença de opiniões entre o Presidente do Chega e o Chega? Bem, entre o Presidente do Chega e o Chega não há diferença nenhuma. E não entre há. O candidato a Presidente... Neste caso há. Não há. Mas espera. O Chega a dizer uma coisa diferente do que já disse chama-se terça-feira. Exato. Foi o dia do debate. Mas este caso foi um caso particular porque ele, claramente, ao apresentar uma ideia que não só era diferente daquela que ele tinha apresentado anteriormente, como é unanimemente considerada como muito estúpida, ele apercebe-se. E, portanto, ele apercebe-se e quando já vai fazer a flash interview, já está já é só uma reflexão. Ora, é um assunto em que, certamente... Já devia ter refletido, talvez. Já, supostamente, há grupos de trabalho, há um... Aqui posso dizer um governo sombra. Já havia uma proposta de decisão constitucional do Chega. Exatamente. Ele, aliás, disse várias coisas, é engraçado. Esse momento eu gostei muito, como, não vou dizer jurista, porque não quero ofender os juristas, mas como pessoa licenciada em Direito, numa galáxia distante, que é, o Ventura diz várias coisas que exigem uma revisão constitucional para ser feitas, várias reformas. E o Seguro diz, não, porque isto não é preciso... Não. E pronto, e tem razão naquilo que diz, de facto não é preciso, admitindo que todas aquelas propostas, e algumas delas são relevantes, não necessariamente nos termos do Chega, mas são assuntos relevantes, ele quer chegar à Constituição, ele quer insistir que o problema é a Constituição. E o que é uma Constituição? É um fundamento no regime político, não é? Portanto, questionar a Constituição, mesmo quando não é a Constituição que impede nada, sei lá, até a 1982... as nacionalizações eram irrevogáveis, estavam feitas uma vez para sempre. E, portanto, podia-se dizer, bom, se nós quisermos privatizar, temos que mudar a Constituição. Agora, inventar obstáculos, e ainda bem que houve a revisão de 82, inventar obstáculos que não existem é simplesmente não querer a Constituição que fundou esse regime. Isso tem um significado não meramente simbólico. Quem é que ganhou o debate, no seu entender, João Miguel Tavares? Acho que ganham seguro. É verdade que existe aquela anedota que não é totalmente anedota, de que cada vez que André Ventura enfrenta quem quer que seja e nós vamos ver as notas e ele perde todos os debates. Mas neste caso eu acho que ele perdeu mesmo o debate. Em primeiro lugar porque ele não conseguiu dar resposta a um registro diferente da Tourette muito bem representada pelo Ricardo Araújo Pereira, e depois porque eu acho que ele ficou preso exatamente, para quem viu o debate com atenção, esta resposta dele do PGR acho que é uma proposta mortífera, porque ele leva, a estratégia que ele leva para o debate é estar constantemente a acusar Seguro de não ter profundidade, só dizer banalidades, e de repente quando ele é confrontado pelo próprio Seguro, então diga-me lá o que é que o senhor quer, percebe-se que para um assunto que deveria ser um assunto nuclear, porque a justiça é um tema nuclear, a corrupção é um tema nuclear do Chega, ele não tem uma resposta. Percebe-se que andou ali a patinar, depois tira aquilo do bolso e mais tarde, quando acaba o debate, inventa que a sua proposta, afinal, é só uma proposta de trabalho. E ainda coincide com o momento do debate em que o Seguro vai à luta, que não é muito dele. Ele tem uns 5 ou 6 minutos em que se atira ao Ventura. Sim. Mas atenção, eu não percebo porque é que essa estratégia não é usada mais vezes, porque estar aos gritos é bastante fácil. Agora dizer, concretize, proponha outra coisa, certo, é o quê? Bravo. Mas ouve lá, isso é o que as pessoas andam, nomeadamente esta aqui da ponta esquerda desta mesa, anda a dizer há imenso tempo. É trazerem o Ventura do campo da indignação e do ressentimento para o campo político. Está bem, mas diga-me lá o que é que o senhor quer fazer. De vez de estar
a ter ataques apopléticos sobre o futuro da democracia, é dizer, ok, já percebemos, o seu eleitorado está zangado. O que é que o senhor tem para propor? Mas ele também percebeu neste debate os custos de apresentar, independente dessa proposta do PGR e de outras, ele também percebeu os custos de não estar aos gritos. Exatamente. Exato. Não, claro que percebeu. Porque quando ele não está aos gritos, ele não ganha debates. E vou-te dizer uma coisa, eu quero responder-te a essa tua pergunta, mas como eu sei que ela está no próximo tema, eu agora então vou ajudar o querido moderador, vou ajudar o querido moderador a avançar com o programa. Está na lista. Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira a pasta da banalidade e da reflexão, mas continuamos em torno justamente do debate de terça-feira com o Pedro Mexia no cargo de Ministro da maçadoria. Aborreceu-se assim tanto, Pedro Mexia? Não, eu achei graça porque foi um debate que foi classificado pela Maria João Vilas como maçador, e eu achei muita graça porque não é muito comum dizer-se debates onde entra André Ventura ser maçador. Se o debate foi maçador, seguro ganhou, não é? O que não é elogioso para nenhum dos dois debatentes, é verdade, mas esta formulação... Mas sim, Ventura percebeu que não podia fazer um debate, numa situação de destas, gritaria. numa circunstância destas, prefere o aborrecimento ao confronto, aos gritos, como alguns aqui assistimos na primeira volta. Sim, e na verdade, por precisamente exemplo, com um dos protagonistas. Sei lá, lembram-se do debate penso que foi em legislativas, sim, com João Ferreira. Sim. Que foi... A minha pergunta é, Ventura ganhou esse debate? Ganhou no sentido em que o abafou... Na primeira volta destas eleições, com Catarina Martins, também foi... Ele ganhou esses debates ou simplesmente abafou aquilo com gritaria? Não sei dizer. Ele dominou o debate no sentido em que falou, interrompeu, não deixou falar e, portanto... Desse ponto de vista parece que ganhou, mas na substância mínima do que é um debate, será que ganhou? Dá a impressão de ganhar, não é? Porque as pessoas também tendem a analisar os debates e essa ideia de ganhar ou perder, conforme concordem mais ou menos e tal, com as ideias, mas também com a performance. Evidentemente que uma pessoa que está sempre ativa e que vai à luta e que vai a jogo... Tacho, bandalheira, corrupção! Exato. Vergonha, tacho! É mais eficaz do que uma pessoa. E António José Seguro não é entusiasmante, nunca foi e nunca será, e ninguém vai votar nele por ser entusiasmante. Aliás, muitas pessoas vão votar nele por não ser entusiasmante, porque entusiasmo tem o Ventura que chega e sobre. Como é que interpretou a atitude menos abrasiva com que Ventura se apresentou a este debate? É aqui que eu vou responder à tua pergunta. Muito bem, desculpa, não tinha visto essa parte do guião. Não tinhas visto essa parte do guião. Sim, porque nós temos um guião. Atenção. Nós temos um guião. Ventura é muitas vezes olhado, até pelos seus inimigos, pelos seus críticos, como ele mete um pouco de medo, não é? A história toda dos ataques à democracia, como alguém que, enfim, seja Lenin ou Adolf Hitler ou Mussolini, está a caminhar em direção a Roma e que vai lá chegar e vai desmantelar tudo. Eu tenho menos esses receios, precisamente porque André Ventura, até agora, é pouca coisa, além do ressentimento e desta magnífica caricatura turetiana. Nós vamos receber, provavelmente, da Associação mails Portuguesa da Associação Portuguesa de Doentes de Tourette, sim. Não levem a mal, é mesmo só... Enfim, é o Ricardo. Pequena, é o Ricardo, exatamente. É isso mesmo. Enderecem-lhe a ele. É isso mesmo. E o que eu sinto é... Aquilo que o Ricardo caricaturou é a cassete. E a cassete, com o passar do tempo, desgasta. Ou seja, o André Ventura em 2019 não pode ser o André Ventura de 2025. Porquê? 2026. Porquê? Porque nós já estamos há muito tempo a ouvir aquela pessoa a fazer a mesma finta. E é pouco. Eu já escrevi há um ano um texto a dizer sobre isso. E se André Ventura for mesmo menos esperto que aquilo que nós pensamos. Eu, sinceramente, começo a achar que o jogo de André Ventura é curto para as ambições dele. Estás a acusá-lo de Vítor Paneirismo? Isso é que é ofensivo para o Vítor Paneira. Exatamente. Não, mas era um bom jogador, mas também era acusado de ser estás a ver, quando o Sr. Lenin queria tomar conta de Moscovo, ele sabia o que queria fazer quando lá chegasse. E quando o Sr. Mussolini estava a avançar sobre Roma, também queria saber. E o Sr. Hitler também queria saber. E mesmo que a gente não queira ir para esse lado, o Sr. Salazar também sabia o que queria fazer. São boas comparações. Mas o Trump, uma mais recente, o Trump
quando lá chegou, curiosamente não no primeiro mandato, mas nesta segunda presidência, ele sabia muito bem o que é que queria fazer quando lá chegasse. Aliás, é por isso que ele está a ser tão perigoso. Sabia, queria, eu desconfio que André Ventura não sabe. Pode-se dizer que, na verdade, ele tem uns planos secretos escondidos debaixo do baú. Mas eu acho que ele não sabe. E começa-se a notar demasiado que ele não sabe. E isso viu-se na história do PGR. Que é o comediante que tem aquela piada do... Tinha planos tão secretos que ele próprio não sabia. Onde estavam. É um pouco isso. Eu acho que é isso. Se calhar Ventura tem planos tão secretos que não sabe onde estavam. Portanto, há pessoas que talvez comecem a aproximar de André Ventura, nomeadamente naquele governo sombra que ele fez, que talvez tenham ideias, mas embora as ideias que eu vejo mais estabilizadas continua a ser o Deus, Pátria, Família. E trabalho. Ou seja, há gente que tem esperança que Ventura seja uma Meloni. Sim. Mas eu acho que não. Havia, aliás, um leitor do menu disponível ainda é o prato mais palatável. Havia um leitor que comentou um texto meu, que fez lá um comentário que eu fiquei a invejar muito e pensei, olha, devia ter sido eu a dizer isso. Que é, ele provavelmente não é Meloni, é só Salvini. E ele só sabe gritar. Exato. E quando para de gritar, as pessoas começam a perceber que ele não tem nada para dizer. Tens bons leitores, pá. Pois tem. O André Ventura tem que começar a arranjar coisas para dizer. Porque senão ele vai ser a caricatura que o Ricardo Araújo Pereira aqui traçou dele. Ventura lançou, entretanto, um novo cartaz, depois da avalanche de apoios a António José Seguro, nomeadamente à direita. Um cartaz onde diz: quando estão todos contra um homem é porque ele está no caminho certo. Vê nisto orgulho ou desespero, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, vejo sobretudo um raciocínio sólido que eu adoto muitas vezes em minha casa. Acontece-me muito estarem todos contra um homem e ele estar obviamente no caminho certo. Por exemplo, no dia estava frio. Eu disse, só se a gente fizesse uma fogueira no meio da sala. Ficaram toda a gente contra mim. Enfim. No caso, todas. Todas. O que é que interessa? Isto aqui é uma questão que as pessoas foram ficando progressivamente contra ele. Não é? Portanto, na noite eleitoral, quando ele prometeu agregar a direita e ser o líder da direita, estava à esquerda, estava contra ele, não é? Mas isso não interessa. São socialistas e venezuelanos e amigos da Venezuela e da Coreia do Norte, como sabemos. Como têm sido os regimes aqui sempre que o Partido Socialista ganha. Só que de repente começou a perceber-se que a direita também estava contra ele, mas porque são vendidos ao sistema, coniventes e tal. Nisto, o general Ramalhianes veio dizer também apoio seguro. Resultado, todos contra mim. O ex-protocandidato Gouveia Melo. Exato. Protocandidato do Chega. Do Chega, Gouveia Melo. E, portanto, ele verificou, está tudo contra mim? Não, já sei, isto são as elites e eu quero é o povo. Na primeira volta votaram 5,7 milhões de pessoas. Dessas, 4,4 milhões não votaram no Ventura. Portanto, nós temos uma elite muito grande, mesmo enorme. 4,4 milhões de pessoas. E, portanto, nem sequer é verdade. Essa é a questão. E são boas notícias para o Ventura. Não, o homem não está sozinho. Não é um homem que tem tudo contra ele. O Grupo 1143 não está contra ele. O ADN emitiu um comunicado a dizer que não está contra ele. E ele próprio anunciou, não sei se foi ontem ou anteontem, que Francisco Sá Carneiro votaria nele. E, portanto, em princípio, não está tudo contra ele. Esta ideia de uma pessoa se apresentar a dizer isto só vai lá com 3 Salazares e depois verificar que está tudo contra ele. E há pessoas a dizer, bom, vamos lá ver, isso é para interpretar. Pessoas que não teriam a mesma inclinação para interpretar. Se um candidato dissesse isto só vai lá com 3 Stalinos, mas com 3 Salazares... Isto é para interpretar, sabe-se o que é que isto pretende dizer, não é bem e tal. Não sei se é surpreendente, porque as pessoas gostam de liberdade e tal. Mas tu, quando te entusiasmas com isso, esses pontos, aí é bom recordar que aquilo que se passa é que tu não dás o desconto à direita radical e à extrema-direita que em tempos desta à extrema-esquerda. Como assim?
tu foste um votante de PCP. E eu sempre E disse... tu votaste no PCP porque achaste que o PCP já não era para... Muitas coisas que eles dizem não são para Ele levar sempre disse que fazia literalmente. lá na Eu parte sei- da, não são para levar da política literalmente. externa. João Miguel, este programa já tem há algum tempo. Eu sempre disse que votava no PCP, quando votava no PCP, apesar do que eles dizem e não por causa do que eles dizem. É por isso que eu compreendo tão bem uma parte do eleitorado do Chega. Eu compreendo. Então compreendes que há gente que vota em Mas eu André não estou- Ventura, Mas eu não estou a criticar o eleitorado do Chega. apesar Estou do a que o criticar Ventura o diz e Chega. não por causa disso. Estou a criticar o Chega. Aliás, Ou seja, o próprio António José Seguro acabou o debate a falar para o eleitorado do Chega. Foi um Exatamente. belo momento. Tu tens um partido que, vamos admitir, que defendeu e ainda defende em política internacional coisas abjetas, no caso do PCP. O que é que, como já tem um histórico ao longo da democracia portuguesa, tu dás, mas eles hoje em dia são inofensivos. Mas esse é o outro lado da questão, que é, eu não faço a equivalência. Tu achas que é a mesma coisa, que o PCP é o reverso do Chega. E eu não acho. Eu acho que o PCP é dos partidos mais, bizarramente, é dos Certo. partidos mais Não, institucionais mas eu até que te dou há. essa borla. Respeito... Bom. Mas tu não fazes isso entre o nazismo e o comunismo ou também fazes? Ouve lá, eu faço como o Churchill. Fazes como o Churchill? Sim. Foi uma charuta, a gente sabe. Já fuma charuto. E segundo, E despachas na banheira. a gente... Ele estava lá em Yalta, estava sentado ao lado de... Era preciso, havia uma ameaça grande. E havia outra. Naquele caso. Exato. Mas quando aquela acabou, era a outra. Pois, está bem. mas quando metes comunismo... Mas tu achas que eu tenho mas tu alguma distingues simpatia? muito bem comunismo e nazismo? Epá, tu achas que eu comunismo, tenho- ou pelo mas- menos vá, se quiseres o comunismo soviético. Pois, para não ser mas tu totalmente achas que eu injusto. tenho alguma simpatia... Mais uma vez, este programa tem Não. muitos anos. Tenho alguma simpatia pelo regime soviético ou Não da tens, Alemanha do Leste? não tens, eu estou só... Mas não, nem te confundo com isso. Estou-te só a dizer que tu dás um desconto a determinados partidos que não dás a outros, simplesmente por razões que este já tem uns Embora, aninhos. Miguel, embora E tu consideramos-lo... Este já se- tem uns aninhos e Como consideramos... muita gente que- diz, tens que dizer, os soviéticos tinham o artista do regime e tu és o comediante do regime. Sou o comediante do regime, Portanto, é isso. tu vives em pleno sistema soviético. Soviética, quer dizer, há uma diferença quando o regime não é ditatorial, acho eu. Mas porque as pessoas, enfim, acho que ninguém obrigou as pessoas a pagarem bilhete para me ir ver. Mas, a não ser que o Jorge Soros tenha comprado a bilheteira Olha, já escutaste? do Mel Arena. Já. Mas sabes que eu quero ir. A causa de modéstia. Muito Ouve lá, bem, mas, pronto. há aqui uma coisa que é que por causa destas brincadeiras olvidei, mas pode ser que eu ainda me lembro. Pode ser. O Pedro Mexia fica ministro da maçadoria. Já sei o que era. É que Cala a boca, ouve lá, se- Cala de caixa. Diz É lá. muito simples, João Miguel. Se houvesse um candidato presidencial que passou à segunda volta, que dissesse isto só vai lá com 13 Stalins, ou se o Paulo Raimundo dissesse isto só vai lá com 13 Stalins, isso não era tema aqui. Tu achas que eu Mas não... eu não estou a dizer que não é e não era tema. E eu não Claro que é traria tema. e não criticaria isso. Claro, fortemente. claro que sim. Eu também já oh. me lembrei do que me tinha esquecido. Esta é uma frase. António José Seguro não fez de todo o jogo do vem e os fascistas. Claro. Zero. E, portanto, parabéns a ele por isso. O Pedro Mexia fica ministro da maçadoria. É a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos atrasados mentais. A propósito de um desabafo de Sérgio Sousa Pinto no programa Realpolitik da Rádio Observador, reagindo à afirmação do jornalista e diretor do Observador Miguel Pinheiro de que há eleitorado de direita que encara o PS como um perigo maior do que o Chega. Esse eleitorado não percepciona um perigo imediato em André Ventura e percepciona no Partido Socialista. Bem, se o eleitorado acha que o Partido Socialista é um grande perigo e André Ventura não é, então o eleitorado é atrasado mental e não vale a pena perdermos tempo porque não saiu com atrasados mentais, não é? Sim, Só o debate racional pode permitir alguma coisa. Podemos não é? mudar de Se alguém povo, diz, Sérgio. epá, de facto, realmente há aqui um grande problema, é o Partido Socialista, não é um partido de extrema-direita, epá, temos uma fase nova, apagamos a história, os anos 30 não existiam, fazemos tolinhos, depois é que com um bocado de sorte aparece o Rato Mickey e elegemos o Presidente da República. Também é uma possibilidade que não podemos descartar, porque, pá, Sérgio Sousa Pinto, num debate, um desabafo indignado durante este debate, nesta conversa com Miguel Pinheiro, um desabafo que leva o João Miguel Tavares a querer ser ministro dos atrasados mentais. Como é que se propõe tutelá-los, João Miguel Tavares? Eu não
quer tutelá-los. Eu gostava que este Ministério não existisse. E claro que Sérgio Sousa Pinto é uma pessoa fogosa, que todos nós aqui gostamos de ouvir muitas vezes. Mas se o desgraçado do António José Seguro tivesse dado esta calinada que não deu, nem nunca daria, nesta campanha eleitoral, podia-lhe acontecer o mesmo que a Hillary Clinton com o basket of deplorables. Este tipo de superioridade, que é uma superioridade muito socialista. Sérgio Sousa Pinto referia-se a quem considera os socialistas mais perigosos do que Chega. Exatamente. Foi a premissa, digamos assim, não é? E sabes o que é que Há se alguma passa? forma racional de defender esse ponto de vista, essa premissa? Sabes qual é? É da mesma maneira que Sérgio Sousa Pinto diz, agora vamos esquecer os anos 30? E eu pergunto ao Sérgio Sousa Pinto, e ele vai esquecer os anos 2005 a 2011? Mas são comparáveis, os anos 30 e os anos 2005 a 2011? Os anos 2005 a 2011 são comparáveis naquilo que é uma democracia, que foi aquilo que mais perto nós tivemos de ter um regime ameaçado. Toda a gente continua a fazer um ar de espantado. Mais perto não direi. Tivemos ali... Na nossa democracia? Até 465. Sim, é verdade. Depois da democracia estabilizada, tens razão. Depois do 25 de novembro de 1975, Sim, ok. a maior ameaça ao regime foi 2005, 2011. Mas compará-los com os anos 30 Quais anos 30? Os Convenhamos. anos 30... do século XX? Os anos 30 do século XX, fascismos. do nazi e da Itália, com certeza. Com certeza que não. Mas nos anos 30 também não existia nem PS, nem André Ventura, nem coisa nenhuma. Ele está-lhe a ir para trás pelos anos 30 porque lhe dá jeito. A mim o que me interessa é, e 2005 e 2011 em que Sérgio Sousa Pinto teve responsabilidades políticas? Onde é que está a reflexão histórica sobre esse assunto? Onde é que está a reflexão histórica de Sérgio Sousa Pinto sobre 2005 a 2011? Esfregar na cara das pessoas com os anos 30 e dizer que não se percebe que estes atrasados mentais que acham que o Chega é mais perigoso do que o PS. O PS teve uma atitude miserável que atacou as instituições, os grandes amigos de Sérgio Sousa Pinto, incluindo Sócrates, ou até Mário Soares. Mário Soares, que é um herói da nossa democracia, teve atitudes miseráveis naquela época. E quem é que fala sobre isso? Quem é que reflete sobre isso? Ninguém. E depois andam a chamar atrasados mentais aos outros. Só houve uma pessoa no PS que falou disso. O Pedro Delgado Alves. Não, e já muito depois. Já muito... E houve outros do PS que não falaram, mas se afastaram por pudor, chamados António José Seguro. Podia ter feito mais, mas pelo menos não meteu lá as mãos. E não meteu lá as mãos por uma razão muito simples. Ele sabia quem José Sócrates era. Sérgio Sousa Pinto também devia saber. Mas Sérgio Sousa Pinto estava a lançar livros e a apresentar livros de Sócrates em 2016. E quando lhe perguntava, e tal o Sócrates? Ele responde, não vou contribuir para andar agora aqui a lapidar esta pessoa. É que não dá para ter garganta seletiva e depois vir com a história dos atrasados mentais. Felizmente, como o Pedro Mexia disse, António José Seguro nunca caiu nessa armadilha. Tratou André Ventura como um adversário político e não veio com as histórias do fascismo dentro dos ataques à democracia, apesar de muita gente querer. E, felizmente, António José Seguro está no caminho certo, certamente porque sabe que o PS tem muitas responsabilidades pela degradação do Estado da nossa democracia e sabe que o PS nunca fez essa reflexão. E, portanto, eu sugiro a Sérgio Sousa Pinto, depois de refletir sobre os anos 30, que vá refletir sobre os anos de 2005 a 2011. Como é que entendeu a frase intempestiva de Sérgio Sousa Pinto, Pedro Mexia? Estamos a discutir uma questão substantiva ou apenas uma questão de retórica? Uma frase intempestiva de Sérgio Sousa Pinto é uma questão substantiva, queria eu dizer, ou uma questão de retórica? Não, mas quer dizer, ele tem entusiasmos verbais frequentes e, portanto, eu gosto de o ouvir. Seria mais estranho noutra pessoa que não em Sérgio Sousa Pinto, mas ele tem esse estilo impetuoso. Eu acho que, evidentemente, a expressão, desde logo a expressão atrasados mentais a vários títulos não tem utilidade no discurso público e, evidentemente, acho que, mesmo sem a palavra atrasados mentais, se nós acreditamos na democracia, nós acreditamos na escolha do... Isto é, achamos que o único critério válido é a escolha do povo. É isso que se chama aceitar a democracia. Portanto, o povo... Pode ser o povo que escolheu Lula ou o povo que escolheu Bolsonaro. Pode ser o povo que escolheu Obama ou o povo que escolheu Trump. É a escolha do povo. Mas o que entendi de Sérgio Sousa Pinto é que ele diz não dá para discutir se a premissa não é racional. Não, a premissa é racional e as pessoas à direita que o têm feito, aquelas que ainda mantiveram um grau de racionalidade, têm posto isso. Portanto, estamos a discutir a direita
radical que dizem que não é radical, essas pessoas que tentam defender isso, e estamos a falar de um PS que esteve muito tempo no poder e que fez mal ao país nisto e naquilo. Isso em si mesmo é um argumento. O que não é um argumento, há bocado eles estavam a discutir se pode comparar o comunismo e o nazismo. O que não se pode realmente comparar é, seja o que for que achemos do que o PS fez em Portugal, não se pode comparar o socialismo democrático com o radicalismo de direita. Isso não faz nenhum sentido. Faz sentido comparar os extremos. Não estou a dizer que se deva comparar, que o caso português haja uma equivalência, mas não é comparável um moderado de um campo com o radical do outro. Não é. Eu sou dessa opinião, sempre fui e não vou mudar agora. Isso tu tens razão, mas o problema é que há moderados que contribuíram para sim, claro. Aquilo que foi a descredibilização das instituições partidária, em do olhar para o lado, a subir para o ar, sim, claro. Isso é verdade. Porque esse é o problema português, é dos moderados que a subiam. Sim. Vê Ricardo Araújo Pereira a hipérbole de Sérgio Sousa Pinto como um recurso aceitável no debate político ou como um efeito retórico de momento? Eu tenho uma grande latitude para aquilo que é aceitável ou inaceitável e também acho que depende do nível a que estamos a falar sobre o debate político. Eu acho que há uma parte das pessoas que estavam muito ansiosas por um momento basket of deplorables. Estavam doidas. Sim. Eu queria tanto que houvesse aqui um momento destes. O problema é que este é um candidato pífio, porque a Hillary Clinton era a candidata. Claro. Era a candidata. Aquilo não foi, o Basket of Deplorables não foi proferido por um apoiante num programa de rádio. Foi a candidata que disse que parte do eleitorado era em circuito fechado, mas um cesto de deploráveis. E, portanto, aqui, a este nível, digamos, eu acho que temos bastante superioridade moral com que nos entreter. Mas tem servido, em todo o caso, tanto o fascismo como os atrasados mentais têm servido, como os manifestos, e eu sou parte interessada nessa parte, têm servido para o Chega dizer que isto é uma luta de classes. Com certeza, mas é preciso. Mas a superioridade moral nós encontramos para todos os gostos, porque claro, nós sabemos. Então, por exemplo, os portugueses de bem votam em quem? Exato. E os que estão pendurados no Estado, os calões que não querem trabalhar e são subsidiodependentes, engrossam que eleitorado. E, portanto, a questão Os portugueses mesmo, que têm 4 avós. Exatamente. E depois há aqui uma perplexidade que, de repente, tomou conta da discussão pública, que é, então não é que há pessoas a manifestar a sua orientação de voto? Eu acho uma coisa inédita. Eu vi essa ontem na rua. Inédita. Eu disse assim, minha senhora, eu respondi à senhora que me confrontou com isso assim, a pessoa pode manter o seu segredo, mas não é obrigado. Não é obrigado, não. É um direito de não revelar, mas não é uma obrigação de não revelar. Mas, pelos vistos, é uma manifestação de sinalização de virtude. Realmente, o general Ramalhianos nunca me enganou. Ele precisava mesmo de vir a público sinalizar a virtude. E a minha questão é a seguinte, tendo em conta isto tudo, estes virtuosos todos e tal, e os outros que querem apresentar-se com a virtude de vir dizer, atenção que estes estão a sinalizar virtude e eu não, pois depois sou independente. Porquê que não há um desses, nenhum, que tenha a coragem de dizer, eu por acaso voto no Ventura, pá. Era isso que eu queria dizer. Sem nenhum rebuço. Devia passar aqui um rodapé, porque eu li, 37 artigos a criticar o voto, o apoio ou qualquer outra coisa favorável a seguro. Todos eles tinham uma conclusão. Por isso voto Ventura. Não vi nenhum. Toda a gente se esquece. Todos os colunistas, os 37 que escreveram este artigo, se esqueceram do último parágrafo. Acontece às vezes no texto, que é voto Ventura. Não custa nada. Apelo aqui às pessoas que vão votar Ventura, que digam, as figuras públicas, voto Ventura. Não dói. O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Atrasados Mentais. Estamos a ficar com pouco tempo, por isso são entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara taxista. Isso nunca é um elogio, pois não? Taxo! Bandalheira! Pode haver taxistas anti-taxo? Pelos vistos há, Carlos. Quer falar de casos concretos que vieram ao público esta semana, a nível autárquico? Sim. O que é que eles têm em comum? Têm em comum bandalheira, vergonha, taxo. Taxo, bandalheira, vergonha, taxo. Corrupção, taxo. Que é o seguinte, por exemplo, em Albufeira, o Sr. Presidente da Câmara nomeou a sua irmã
familiar. Há vários outros casos destes, por exemplo, em... Deus, pátria e família, com certeza. E há arrebaite. Mas... E depois tem... sobre... há várias notícias sobre contratação pelo Chega de familiares e gente que tem o cartão do partido. Câmara de Lisboa. Na Câmara de Lisboa até houve uma senhora eleita pelo Chega, vereadora, que saiu porque achou que aquilo era tacho, bandalheira, vergonha, tacho, corrupção, tacho, porque o senhor nomeou a sua namorada, o senhor Bruno Mascarenhas, o vereador do Chega, nomeou a namorada, e além de outras coisas, como por exemplo uma senhora chamada Maria Delfina Leite, que é cabeleireira de profissão, mas como é do Chega, agora é assessora para os espaços verdes. Se calhar porque como está habituada a tratar com tufos. Vai ter o cabelo verde, como a Maria Valério. Pode ser isso. E, portanto, a questão é... Às vezes as pessoas dizem assim, bom, está bem, mas... Pois, mas e os outros? Também há nos outros. Reparem, eu lembro-me do Chega apontar como escândalo, tacho, corrupção, vergonha, tacho, bandalheira, tacho. O facto de Joana Mortágua e Mariana Mortágua serem irmãs e se terem candidatado ambas e estarem ambas no... mas são irmãs! Como se fizesse alguma diferença ali. Ora, por isso é que tem graça. Por exemplo, se a gente apanhar um militante do PCP, um dirigente do PCP, a jogar na bolsa, claro que isso tem graça. Se a gente apanhar um do Chega, já não tem tanta. Agora, os partidos que estão sempre com o tacho na boca fazerem isto, é claro que tem mais graça. O texto. Bom, está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara taxista. Não temos Se houver uma frase, mas... Sim, Eu não tenho nada. Deixa-me só dar-lhe uma nota, que é, isto demonstra uma coisa que, mais uma vez, defendo há muito tempo, que é, qual é que é a melhor maneira de lixar o Chega? Olha, então agora você vai gerir aqui esta Câmara, agora aqui arranja um vereador, e aquilo que se mostra é que o Chega não só é igual aos outros partidos, como tendo em conta boa parte da fauna que ele tem, porque aquilo foi tudo arranjado à pressa, não é? O partido cresceu muito depressa, estes casos vão se multiplicar. És um kissingeriano. Mas Claro, percebes que a gente prefira... Evitar. Mas não tens maneira de Em Portugal evitar. evitámos o Não tens maneira... higerianismo. Não, em democracia, quando os partidos crescem assim, não tens maneira de evitar. evitámos e se calhar ficámos Não satisfeitos. evita, nunca consegues evitar. Acho que Carlucci venceu esse debate. É, Pois foi, exatamente. mas- Está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara taxista. O João Miguel Tavares diz sentir-se gelado por causa do ICE, a polícia anti-imigração norte-americana. O que é que o gela mais, João Miguel Tavares? A frieza com que o modo como 2 cidadãos americanos foram mortos a tiro, ou a frieza com que a administração Trump mentiu, e agora já se pode dizer assim, sobre estes casos? Choca-me tudo. Tudo me choca neste caso. Ao mesmo tempo, há um lado há um lado em que eu fico confortado, para mim, com aquilo que há de ser sempre a solidez da democracia americana. Porque aquele pessoal tem uma cultura de liberdade que os faz ir para a rua. De resistência, sim. E até já vi gente dizer esta coisa Esconder extraordinária. pessoas do ICE. Sim, esconder pessoas, os apitos, aquela coragem de estar lá e de morrerem, não é? De morrerem, aquele desgraçado que morreu a proteger uma outra pessoa. Esse lado heroico da resistência, acho que deve ser sublinhado a um ponto tal que eu até já vi gente dizer, não, espera, esta coisa deles poderem ter portes de arma para resistir, aquela cultura de ter porte de arma para resistir aos abusos do governo, que parece que sempre foi uma ideia absurda, agora de repente, espera. Foi a ideia constitucional original. Isto se calhar não está mal pensado neste atual Aliás, ambiente. Trump conseguiu o feito de pôr os Sim. NRA, os defensores da lobby das armas, contra ele. E ao mesmo tempo é evidente, porque parece que de repente naquele ambiente hipertribalista em que nós vivemos, vamos ver, é possível defender que tenha que existir um grande controle das fronteiras, como não existia, e que a política de Biden, que a política de Biden foi uma absoluta desgraça, e dizer que estes senhores de cara tapada que andam a aterrorizar pessoas no meio dos Estados Unidos, que isto não é aceitável. Existe um meio caminho. E Trump está em roda livre. Ele está com o seu narcisismo absolutamente descontrolado. E isso, qualquer narcisismo absolutamente descontrolado, descamba em tragédia. O momento em que ele diz que até tem pena de uma das... Da René Good, ele tem pena porque os pais são grandes fãs do Trump. É uma coisa É como se estivéssemos a ver uma aula
aí tenho mesmo que usar a palavra de malucos, porque é um grau muito avançado de narcisismo patológico. As 2 mortes de Minneapolis são apenas as mais recentes, provocadas pelo ICE. Ao todo já há 8 pessoas mortas este ano pela Polícia Americana de Fronteiras. E há uma figura que emergiu nesta crise. O senhor Bovino terá sido mais papista que o Papa, mais trumpista do que Trump, Pedro Mexia? Bem, ele portou-se de acordo com o seu nome, não é? Quer dizer, ele pertence a essa espécie de gado e, portanto, portou-se de acordo com o seu nome. Isto que nós vimos foi, por um lado, terrorismo de Estado, porque muitas dessas pessoas nem sequer eram as procuradas ou eram cidadãos americanos, não é? Portanto, não estou a dizer que concordava se fossem imigrantes ou imigrantes ilegais. Esta coisa tudo é sinistro, de uma espécie de milícia do Estado que vem com a cara tapada. Tentou outro dia entrar na igreja, uma igreja foi corrida lá pela, não sei se era padre, se era pastor. E isso por um lado. E por outro lado, uma coisa que eu acho que concordo completamente com o João Miguel, que é esse lado, não é por acaso que um dos livros clássicos da literatura política americana se chama Desobediência Civil. Este é um caso em que a desobediência civil é quase um imperativo, porque isto é uma coisa absolutamente repugnante o que está a acontecer. Há resistência, evidentemente, mas já se pode dizer que há perigos. A democracia americana está em perigo, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, vamos lá ver. A gente... O facto dele, quando ele não aceitou os resultados eleitorais e os seus apoiantes, entraram no Capitólio, quando houve assim uma série de sugestões muito subtis de que talvez ele pudesse ter uma inclinação para a autocracia. De repente, entretanto, há gente a ser assassinada na rua e tal. O que, enfim, acaba por ser politicamente hábil. Eu realmente tem-se falado menos nos Epstein Files. Eu prefiro, como no Egg the Dog, quando a administração inventa uma guerra falsa na Albânia. Embora haja boas razões para estar preocupado com o Irão. Sim, mas quando é uma guerra falsa na Albânia, morre menos gente do que... Porque em guerras imaginárias os soldados também são imaginários. No caso do Irão é particularmente estranho, porque tirando meia dúzia de fanáticos, toda a gente está do lado... no Ocidente, pelo menos, está do lado do povo iraniano e não do poder iraniano. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se considera gelado, agora vamos rapidamente numa frase só. Porque é que o Pedro Mexia se confessa um indeciso nato, isto a propósito de declarações da chefe da diplomacia europeia, que entram em contradição com a opinião do secretário-geral da NATO. Afinal, a NATO pode ou não vir a tornar-se mais europeia, Pedro Mexia? Em duas frases. Eu limito-me quer dizer, eu já não consigo chamar o secretário-geral da NATO secretário-geral. Parece-me um título demasiado nobre para aquilo que ele tem feito, que é um de capacho do Trump. O que nós estamos a ver são duas coisas e são essas duas frases. Primeiro, que a defesa está longe de ser uma preocupação só para os belicistas e para os unilateralistas, etc. A defesa é fundamental para os países viverem em liberdade e segurança, como é óbvio. E depois que a Europa, das duas uma, ou conta que isto seja um vírus trumpista que passa, ou então tem que crescer e nós todos, como cidadãos, temos que contribuir para a defesa europeia, porque a defesa não é uma... Há muitas pessoas que acham que a defesa é um assunto dos filmes de história. Não é. Continua a haver exércitos, continua a haver guerras, continua a haver invasões ou operações militares especiais. Chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um livro de espionagem, mais exatamente de espionagem eletrónica, ou, de acordo com a designação do próprio livro, de guerra cibernética. O autor é o jornalista britânico Matt Potter, em tempos repórter da BBC na Rússia e nos Balcãs, com trabalho jornalístico espalhado também por órgãos de comunicação prestigiados como o Telegraph ou o Washington Post. A história que Matt Potter conta na primeira pessoa remonta ao início deste século, quando ele próprio, sem saber como nem porquê, se depara com informações militares ultra-secretas da NATO a respeito do Kosovo. Inicia então uma investigação que virá a pô-lo na mira dos serviços secretos ingleses e é esse romance de espionagem, digo romance porque se lê de facto como um romance, que Potter conta para afirmar que começou aí uma nova era no mundo digital, a era da tal guerra cibernética,
com a Europa de Leste e, em particular, os Balcãs como epicentro da incubação desse admirável mundo novo em que estamos hoje mergulhados. Estamos todos na mira, a origem verídica e nunca antes contada da origem da Guerra Cibernética, de Matt Potter, edição Casa das Letras. O João Miguel Tavares volta às sugestões de banda desenhada, como alguém diria, de bonecos. Já não trazia há muito tempo, estava um monte de a lembrar. Pois eu é que recebo os mails. Tu riste, mas eu é que recebo os mails. Bom, a edição de BD em Portugal, eu já disse isto várias vezes, tem andado muito ativa e tem saído muitas obras-primas. Este livro não é uma obra-prima, mas é um livro que eu trago aqui, é bastante bom. Mas que eu trago aqui sobretudo por razões afetivas. Eu, quando era um jovem adolescente e comecei a crescer em Porto Alegre, os livros da Comanche e do Red Dust, que eram desenhados pelo Herman e que tinham o Greg como argumentista, foram livros muito marcantes nessa minha formação. Eram livros que eu li e reli milhares de vezes. Essa série já terminou, mas o Roman Reinhardt pega nessas personagens e transporta-as para um tempo já bem entrado dentro do século XX. O Comanche original era uma série de cowboys, para recuperar já um Red Dust envelhecido e algumas das personagens originais do Comanche para uma espécie de livro final, uma última aventura crepuscular. E o resultado é bastante simpático, vale imensa pena ler este livro e, sobretudo, para quem tem essa relação emocional, como eu tive com a série original do Comanche, vale imensa pena ler. O Pedro Mexia sugere poesia de um poeta que já foi premiado como prosador. Sim, o Paulo José Miranda ganhou como prosador a primeira edição do prémio Saramago. É um poeta da minha geração e que eu fui acompanhando à medida que os livros saíam e que reúne agora a sua poesia completa. E, sobretudo, os livros que saíram na Cotovia, os primeiros livros do Paulo José Miranda, foram uma grande revelação porque era um poeta muito diferente, não só da sua geração, como até de poetas anteriores. É um poeta que, por exemplo, consegue unir o doméstico ao filosófico, que não costumam, em geral, estar nas mesmas linhas, ou o romântico ao desiludido. Esses costumam coexistir mais vezes, mas tem um estilo muito... Não só tem um estilo muito próprio, como consegue, e isso foi uma coisa para mim até, devo dizer, quase emocionante, se passa a palavra, que é perceber quantos versos dele eu sabia de cor. Há muitos poemas que caminham para um verso ou que partem de um verso e são versos, pelo menos para mim, na minha experiência de leitor, que ficam na cabeça sem que eu tivesse lido alguns deles há 20 e tal anos e que ainda ressoavam. A Salvo de Deus, de Paulo José Miranda. O Ricardo Araújo Pereira traz Milan Kundera, mas como ensaísta. Exato, é um dos meus heróis, Milan Kundera, e eu costumo trazer livros... Votarias a favor no voto pesar? Votaria a favor do voto pesar quando ele morreu. Tem que explicar isso, vá. É porque houve partidos que votaram contra, mas... Quais são? Foi o Chega. Não, o Chega. Enfim, o Chega, como está cheio ali de gente que é especialista na obra de Kundera, realmente deve ter ponderado o seu voto de outra maneira. Mas este livro faz parte de um conjunto de um tipo de livros que eu costumo trazer, não é? Que é um escritor a refletir sobre a escrita e neste caso concreto sobre o romance, sobre o facto do romance enquanto género, poder incluir em si todos os géneros, incluir a digressão, por exemplo, e o que constitui como uma forma de conhecimento, de ver o que uma cortina, daí o título, formada por preconceitos e tal, não nos impede de ver, e ele mostra como é que o romance faz isso e até que papel é que o humor tem nisso. A cortina, ensaio em 7 partes, de Milan Kundera, a fechar mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, em período de reflexão, daqui por uma semana, também em podcast. João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.
Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.